Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Muito bem, e estamos aqui para conversar de novo sobre a nossa boa, velha e funcional língua portuguesa, não é verdade? Olha só, queridos, queria que vocês, de fato, pegassem aí o caderninho de anotações, tudo que vocês tiverem à mão para a gente ir ajustando o ordenamento sintático do que nós vamos falar hoje nesta aula, neste nosso big encontro, nessa nossa boa conversa, porque a gente vai falar, pessoal, de período composto por coordenação. Para você que já estanhou o olhão aí e falou, ai, professora, começou a baixaria, né? Ou ficou assim dizendo, xiii, lá vem bomba. Ó, calma lá. Pessoal, negócio é o seguinte, queridos. Nós estamos estudando estruturas sintáticas. E são estruturas sintáticas que compõem os textos que nós falamos e os textos que nós escrevemos todos os dias, tá? Então, olha só. Claro, o que eu quero perceber e entender com vocês é que há várias sistemáticas, várias diferenças aí para organizar justamente as estruturas linguísticas que compõem um texto. Dentre elas, os períodos linguísticos, né? Ou os períodos sintáticos. E aí a gente vai falar, período composto por coordenação. Você vai dizer, opa, pera lá, conheço dois. O composto por coordenação e o composto por subordinação. Isso mesmo, gente, mas cada coisa a seu tempo, tá bem? Primeiro passo, então, vem para cá comigo e olha lá. Período composto por coordenação. Coloquei na tela para a gente ter ideia, já ver como é que vai realizar essa percepção, né, dos períodos nos textos. E coloquei essa proposição aqui logo abaixo, que é para você perceber mesmo, ó. Quando as ideias estão juntas, mas sobrevivem separadas. Ou seja, pessoal, nós vamos falar de composição por coordenação quando nós temos duas orações que sozinhas sobrevivem. Quer dizer, uma não exerce função sintática para a outra, tá? Diferentemente do que acontece no período composto por subordinação, por exemplo, tá bem? Então, uma não exerce função sintática para outra. Eu diria, poderia arriscar dizer, gente, que a relação entre as orações coordenadas é muito mais semântica do que sintática propriamente dita, tá? É muito mais do significado, da força que as ideias têm em conjunto, do que da ligação que elas precisam estabelecer para que uma exerça função sintática para a outra. Combinado? Vamos pensar juntos aí? Então vamos lá, vem comigo, bora lá. Bom, pessoal, retomando algumas coisas ou, claro, explicando aí, se você diz, puxa, prof, eu nem me lembro se tive isso um dia, tem problema. A gente vai olhando juntos porque a gente parte aí do pressuposto de que é sempre bom fazer uma revisãozinha rápida, né? Antes de começar o tema propriamente dito. Então, vem comigo, vamos lá. Antes de falar de período composto e composto por coordenação, a prof quer relembrar vocês e com vocês a diferença do período simples para o período composto. Primeiro, pessoal, nós vamos entender assim, ó, a definição de período é uma definição simples, né? Dizendo assim, ó, começa na letra maiúscula e termina no ponto final, tá? Isso é um período, ok? Beleza. Período simples é quando é composto por uma oração apenas, tá? Apenas uma oração. Período composto acontece quando é composto justamente por duas ou mais orações, tá? Muito bem, pessoal. Agora, olha só, o que vai acontecer nesse uma só oração? Quer dizer, o que é uma oração, gente? É um sintagma que vai ser composto minimamente, aí a gente vai pensar em sujeito, verbo e objeto, ok? Ou sujeito e verbo quando for um verbo intransitivo, tá bem? Então, por exemplo, ó, uma oração apenas. João jogou... Opa! Vou usar uma coisa bem simples aqui, só para a gente, né, trabalhar relembrando, pessoal. Jogou bola, tá? Tá aqui, ó, só tem um verbo, ou só uma locução, se fosse o caso de uma locução verbal, né? Então, quando tem só uma locução ou só um verbo, é uma oração só, tá? E por isso um período simples. Agora, ó, se eu fizer assim aqui embaixo, ó. João jogou bola e pulou
corda, tá? O que eu vou ter aqui, gente? João jogou e João também pulou corda, né? Então, eu tenho um período composto aqui, ok? São duas orações, tá? Jogou bola e pulou corda. E daí eu vou ter o que aqui? Olha, já tem uma conjunção, ou seja, aquilo que vai unir as duas orações. Agora vejam, eu poderia dizer, João jogou bola, João pulou corda, ok? Nos dois casos, gente, as orações têm funções completas, né? Elas são completas entre si, não há problema algum, tá? Por isso, e completas sozinhas também, né? Por isso elas não são subordinadas, por isso uma não exerce função sintática para a outra, beleza? Combinado? Estamos entendendo? Bem legal? Sim? Então tá bom. Então segue lá, vamos mais um pouco, gente. Vamos lá, haha! Junto comigo, então, acordou aí? Vamos lá. A diferença, então, entre subordinadas e coordenadas. Agora que a gente já sacou a diferença do período simples para o composto, vamos falar um pouquinho mais para entender essa diferença entre um período composto por coordenação e um composto por subordinação, né, gente? Vem para cá, então. Olha lá. Vai dizer assim, visto isso, qual a diferença entre orações subordinadas e coordenadas, né? Qual será essa diferença? Bem, a diferença básica é que as orações subordinadas são, ou exercem, funções sintáticas dentro da oração principal. Como assim, prof? Por exemplo, a oração principal vai me aparecer lá sem sujeito. A oração subordinada vai ser o sujeito daquela principal, né? A oração subordinada vai me aparecer lá sem objeto direto. A oração subordinada vai ser o objeto direto dessa principal, ok? Não é o caso que acontece com as coordenadas. Olha só, as coordenadas não exercem funções sintáticas. Elas são completas sozinhas, mas se agrupam para estabelecer algum outro tipo de informação. Tudo bem, gente? Beleza. Agora, de que natureza é a coordenação entre as orações, hein, gente? Como é que ela pode se estabelecer, né? Gente, ela pode se estabelecer de duas maneiras, tá? Ó, a coordenada sindética e a coordenada assindética. Olha só, vocês vão me escutar muitas vezes, gente, dizendo aqui que nós somos grandes devedores, né, da nomenclatura dos gregos e dos latinos, dos gregos e dos romanos a respeito da linguagem, né? Então a gente se vale muito da nomenclatura que eles usavam para determinar, para definir as coisas que eles nomeavam na Grécia ou em Roma, tá? E com o nome da relação entre as orações não é diferente, pessoal. Nós temos aqui justamente a transparente relação de elementos gregos para compor esse nome, tá? Como assim, prof? Dá uma olhada comigo, ó. Vejam, a palavrinha do grego, eu vou transliterar aqui para o alfabeto nosso, né? Não no alfabeto grego. Mas eu tenho síndetos, que é união, ligação, né? E, portanto, eu tenho uma coordenação sindética, ou seja, uma coordenação que vai ter uma conjunção ligando as duas orações, tá? Então, por exemplo, eu tenho assim, ó, João acordou cedo, mas saiu atrasado, tá? Olha só. O que eu vou ter aqui, pessoal? Que legal, né? Um mas, que é uma conjunção, já vamos ver a ordem aí, o jeito delas aparecerem, mas é uma conjunção adversativa. Vou dizer que é um período composto por coordenação sindética, né? Ou seja, que tem presença de conjunção, tá? E a sindética, gente, também vem a transparência aqui do uso de radicais, de prefixos, sufixos gregos, né? Vejam, se sindética é com a conjunção, a assindética, gente, é sem a conjunção. Por quê? Porque sem a conjunção. Conjunção, tá? Por quê, pessoal? Porque, olha só, esse A é o não grego, tá? É a negação grega. Então, é não sindética, ou seja, não tem
o elementozinho não tem a conjunção ligando uma a outra. A única coisa que aparece aí é vírgula, gente. Elas são ligadas só por vírgula, tá? Então, por exemplo, João correu, pulou, dormiu e comeu. Beleza? O que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho uma oração em cada verbo, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Os verbos que estão separados por vírgulas, gente, caracterizam orações coordenadas sindéticas, tá? Já este último, que está ligado aqui pela conjunção aditiva e, vai caracterizar uma oração coordenada sindética aditiva, né? Então, aqui, ó, perdão, assindética com vírgula e sindética aditiva com a conjunção, ok? Sindética com conjunção, assindética sem conjunção, beleza? Muito bem. Vamos lá, gente. Estamos aprofundando aí as ligações entre as ideias. Vamos lá. Bom, aí vocês têm o quadrinho, gente, das conjunções que vão ser apresentadas justamente como esses elementos que fazem a ligação para as orações coordenadas, tá? Então, vejam, o que a prof trouxe aqui para nós observarmos, pessoal? As aditivas, as adversativas, as alternativas, conclusivas e explicativas, tá? São os 5 tipos de coordenadas, vamos lá, coordenadas sindéticas, tá bem? Muito bem. Agora, olha só, gente, vamos perceber aqui, você vai dizer, ah, puxa vida, o que é o NEM, né? Pessoal, na verdade, o NEM não é uma conjunção sozinha, né? Ele é uma junção de e mais não, ok? Por isso a gente costuma dizer que antes de NEM não pode colocar vírgula, ok? Por quê, pessoal? Porque tem um e embutido aí, tá? É um e não, ok? É uma soma de alguma coisa negativa que vem depois. Então, não pode colocar vírgula antes do NEM, de acordo com as regras gramaticais, tá bom? Então, dá uma olhada na função, na força que uma coordenação, dependendo do tipo, exerce dentro de um texto, dentro de um período, tá? Olha, a aditiva, gente, é justamente isso, ó, elas vão somar elementos, certo? As adversativas, embora haja, vou contar para vocês, tem várias teorias, gente, que dizem que as adversativas, na verdade, somam coisas contrárias, né? Como se elas adicionassem também coisas contrárias. No entanto, a gente vai obedecer, vai observar bem a nomenclatura tradicional aqui e a percepção tradicional de que elas, na verdade, excluem, né? Elas exercem a função aí de ressalva ou de oposição de elementos dentro de um período, tá bem? Então tá lá, o mas, porém, todavia, contudo, entretanto, né? Alternativas, gente, o que nós vamos ter aí? As alternativas vão dar opção, como o próprio nome já diz, né? O que é uma alternativa? É dar essa opção de alternância entre uma coisa e outra, né? Ou isso, ou aquilo. Ora isso, ora aquilo. Quer isso, quer aquilo. Já isso, já aquilo. Seja, seja, né? Então, vejam, fica fácil de identificar. As alternativas não fica difícil de perceber, né? As conclusivas, gente, olha só. Logo, portanto, por isso, de modo que, pois, após o verbo, né? E então, o que acontece? Uma conclusiva não fica difícil da gente entender como ela funciona e que, de fato, ela está encaminhando aí para uma constatação a respeito de alguma coisa, tá bem? E as explicativas, por último, gente. O porquê, o que, por, quanto, pois, antes do verbo, né? Então, tem uma percepção importante aqui, ó, da diferença do pois. Quando ele vem na oração depois do verbo, ele é conclusivo, né? Quando ele vem antes do verbo, ele é explicativo. De todo modo, pessoal, a gente acaba usando com mais vigor, vocês vão perceber, claro, já percebem isso na leitura, o pois é explicativo, tá? Para justificar, de fato, alguma coisa que foi aplicada anteriormente, tá bem? Muito bem, gente. Vamos lá, então? Vamos observar alguns exemplos, conversar um pouquinho sobre isso? Joia, joia.
Então vem para cá, ó. Oração coordenada sindética aditiva. Vamos somar uma coisa a outra? Vamos lá então, ó. Vou pôr o exemplo do João, já mudo para outros, tá? João estudava até tarde e obteve sucesso, tá? Olha, eu tenho uma relação aqui, inclusive temporal, entre os verbos, né? Vejam, tem um pretérito imperfeito aqui e um pretérito perfeito, quer dizer, havia alguma coisa acontecendo anteriormente e depois uma ação completa aqui. Aqui uma ação em curso, não estudava, né? E depois uma ação completa e já terminada no passado, né? Então vejam lá. João estudava até tarde e obteve sucesso. É uma soma de elementos, tá? Então por isso é aditiva. O e é a conjunção mais expressiva dessa soma de elementos possível aí, tá? Agora vamos lá. Olha a adversativa, gente. Que bacana a gente entender isso, né? Pessoal, a vírgula é um elemento necessário, muito importante, tá? Imprescindível na hora de a gente ter um período composto por coordenação adversativa. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Por exemplo, se eu digo assim, Carlos acordou cedo. Tá? Sempre a vírgula vai aparecer, pessoal, não importa, tá? Posso pôr um mas, posso pôr um porém, posso pôr um todavia, posso pôr um no entanto. E assim por diante, tá? Saiu atrasado. Beleza, gente? Ai, que bonito, né? Legal. Ó, então a vírgula, pessoal, vai ser essa marca muito importante para nós usarmos sempre antes da conjunção adversativa, tá bom? Segue lá com a prof. Vamos ver. Uma sindética alternativa. Olha só. Ou você estuda, ou não adianta reclamar. Ah, que bruto. Vai ver. Vai ver que a mãe nunca disse isso, né? Ou você estuda, não adianta reclamar depois. Ah, ou vai ver quem é mãe, quem é pai que nunca disse isso para os seus pimpolhos, né? Olha só. O que acontece aqui, gente, é uma relação alternativa, estão vendo? E eu disse a vocês, né, tem algumas que fica bem fácil da gente reconhecer, pessoal. E no caso das alternativas, é bem essa circunstância, tá? A gente vai ter aí justamente um reconhecimento muito fácil delas aparecendo aí nos períodos. Tudo bem? Vamos lá. Uma conclusiva, tá? Vamos ver bem bonitinhos aí. Uma conclusiva, como é que eu posso trabalhar com isso, como é que eu posso fazer? Olha só, eu digo assim, Carlos saiu cedo, portanto, chegou a tempo, tá? Olha só, o que a gente vai ter aí, o que a prof está mostrando também? O uso da vírgula, pessoal, tá? O uso da vírgula bem bonitinho aí, tá? Para mostrar para nós justamente essa relação da conclusiva, tá bem? Então, Carlos saiu cedo, portanto, chegou cedo, tá? Agora vamos ver. Outra possibilidade, pessoal, vou dizer aqui, ó. Vou usar com vocês para complexificar um pouquinho, para falar da pontuação também, tá? Mas vai lá, ó. Se eu digo assim, ó, ele vive mentindo. Ponto e vírgula. Logo, não merece crédito. Bom, o que eu vou ter aqui, pessoal? Como eu estou falando de uma conclusiva que pressupõe uma relação assim, ó, muito forte de oposição, né? Ela é conclusiva, mas é uma relação de oposição. Por quê? É assim, ó, ele vive mentindo, então não dá para perdoar, tá? Tem uma pressuposição aí de ressalva. Então, olha só,
tem uma marca importante aqui, ó, do ponto e vírgula, para marcar essa oposição entre as duas orações, mesmo trazendo aqui a conjunção conclusiva, né? E o logo, para formar justamente esse parênteses, essa força de reflexão, né? Dizendo logo não merece crédito, né? Então, pode parar com isso. A explicativa, gente, ó, vou usar um que, já que o que para nós é tão poderoso, né? Ele aparece tantas vezes em tantas coisas, tá, gente? Vou usar um que também aqui, vamos lá. Mandou parar o ônibus, ó. Essa sou eu mesma, tá, gente? Vou usar esse exemplo porque sou eu mesma. Andou de ônibus, passou mal. Então, vamos lá. Mandou parar o ônibus, vou pôr aqui, ó. Que estava se sentindo mal. Olha que legal. Então, o que, gente? Poderosíssimo, sempre muito eficiente, pode ser usado para muita coisa, né? Nas nossas atividades de construção de períodos, principalmente, tá? Então, o que pode ser muito, muito usado aí. E aí a gente vai perceber o seguinte, olha, pode ser um que, podia ser um porquê, né? Que continuaria explicativa, tá? Então, a força aí da substituição das conjunções também é muito intensa, também é muito grande, tá? Então, vamos cuidar com isso bem cuidadinho. Ai, ai, ai. Pontuação das orações coordenadas. Vamos falar disso um pouquinho? Gente, olha só. Vou comentar um pouquinho com vocês pensando assim, nos exemplos que a gente já viu. O que a gente observou? Que diante do e, quando é uma relação de coordenação aditiva, a gente não vai ter vírgula, tá? Agora, diante de mas, de portanto, depois, quer dizer, diante das outras conjunções, a gente vai ter vírgula nos outros casos, tá? É nos períodos aditivos que não vai haver vírgula, ok? Só quando é aditiva é que não vai haver vírgula, tá? Quando é outro tipo de coordenação sindética, ok, tá bem? Então, vamos olhar juntos aqui alguns exemplos, eu vou comentando com vocês. Fiz o apanhado geral, agora vamos juntos aqui, ó. As coordenadas assindéticas são separadas entre si pela vírgula. Opa, aqui é um E, tá? Pela vírgula. Chegou. Olha lá. Preparou o material. Deu início ao discurso. Opa, tenho 3 orações coordenadas assindéticas, né? Todas separadas pela vírgula. Veja, verbo 1, verbo 2, verbo 3. Muito bem. Agora vamos ver juntos aqui, ó, pessoal. As coordenadas sindéticas são demarcadas pela vírgula, exceto as aditivas, né? A prof disse isso, então põe um asterisco bem bonito e grande aí nas suas anotações, tá? Olha lá, não veio à escola, porém justificou sua ausência. Ou você estuda para a prova, ou terá de refazer sua programação. Não viajaremos nestas férias, pois meus pais estão trabalhando, tá? Então, olha o que a gente tem aqui, pessoal. Bom, tranquilo, um porém que é adversativa, né? Um ou que ficou fácil de entender, que é o quê? Alternativa, né? Fica fácil de identificar. E um pois, que nada mais é do que explicativa, né? Então, tá aí. Uma explicativa para dizer, ó, não viajaremos nestas férias, pois meus pais estão trabalhando, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha, pessoal, quando isso cai em processos seletivos, como, por exemplo, o Enem. Dá uma olhada com a prof, ó. Diz assim aqui. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Tá aí. Simples, né? Ok. Daí diz assim, nessa charge, o recurso morfossintático, olha só, misturando aqui morfologia e sintaxe, né? Belíssima ideia. Que colabora para o efeito de humor, está indicado pelo ou pela, né? Pelo emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra de expectativa ao final do texto, pelo uso de conjunção aditiva que cria uma relação de causa e efeito entre as ações, pela retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos,
pela utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. Pela repetição da forma verbal é, que reforma a relação de adição existente entre as orações. Ei, não fique em dúvida, pera lá. Vamos conversar bem bonitinhos, né? Sobre o que aparece aí, como é que a gente pode ir descartando as alternativas que não são de fato condizentes, tá? Vê lá, vou começar da letra E, gente. Vejam, a repetição da forma verbal é, que reforça a relação de adição existente entre as orações, pessoal, a forma verbal é não reforça a adição, tá? Quem faria uma adição seria a conjunção e, daí sim, mas a forma verbal é não reforça não, então joga fora. A utilização da forma pronominal lá, porque reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe, não, gente. Não tem nada de formalidade em relação à mãe, tá? Ele está simplesmente falando de acordo com a norma, tá? Porque, olha só, o que você tem aí? Uma mãe é uma mãe. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, é preciso respeitá-la. Pronto, né? Respeitá-la. Ele está usando o pronome oblíquo para retomar a palavra mãe. Então, não é uma maneira de tecer algo de respeito em relação à mãe, tratamento formal, né? Retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. Pessoal, em momento algum se viu ambiguidade, se viu duplo sentido, né? Na verdade, o personagem está querendo dar mais sentidos à palavra mãe aí, tá? Então, joga fora. B. O uso da conjunção aditiva. Vamos encontrá-la aqui, ó. Onde é que está a conjunção aditiva? Está aqui, ó. E é preciso respeitá-la, né? Está a conjunção aditiva aí. Bom, mas vamos lá. O uso da conjunção aditiva que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. Cria causa e efeito? Eu tenho causa e consequência aqui, pessoal? Não, gente. Eu tenho uma constatação. Eu estou somando informações. Então, não tem relação de causa e efeito. Quando eu tenho adição, é soma e pronto. Não é relação de causa e efeito, gente. Será que é a letra A, então? Vamos ver juntos. O emprego de uma oração adversativa. Cadê a adversativa, gente? Olha lá. Vou apagar aqui para ficar fácil de ver. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas... Olha a adversativa aqui, né? A adversativa. Viram a vírgula bem bonita antes do mas aí? Ah, legal, né? Que orienta a quebra de expectativa no final. Quebra de expectativa, gente, é aquilo que geralmente confere humor às charges, às tiras, né? Como assim? Vamos ver essa quebra de expectativa? Olha só. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Qual é a expectativa, gente? É que ele vai dizer alguma coisa relacionada à preguiça, ou enfim, né? A expectativa não é de que ele vai querer obedecer a esse tipo de mãe, não é isso? No entanto, olha o que ele faz. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto, né? Não importa que se a preguiça é mãe de todos os vícios, a mãe tem que obedecer. Tô com preguiça e vou ficar com ela, tá? Então, olha só. Daí a quebra de expectativa gerada pelo uso da adversativa mas. Bem, pessoal, olha só. Ficou em dúvida? Faz uma leitura, além de olhar de novo, porque você pode ver de novo a explicação, fazer suas anotações de novo, mais uma vez, mas eu sugiro a você que complexifique um pouco mais o seu cuidado com o estudo, tá? Pega um texto, qualquer, de qualquer área, e vai procurando as relações sintáticas estabelecidas. Já que falamos fresquinho, agora está fresquinho na sua memória, já que falamos de orações coordenadas, que tal você passar os olhos e ir percebendo as relações que elas estabelecem nos períodos, hein? Boa sorte, bons estudos, bom trabalho. Já nos vemos em outra aula.